Sejam bem-vindos a todos. Meu nome é Kevin Brosnahan, do Consulado Americano aqui. Eu sou agente cultural aqui no Consulado. É nosso prazer para ter vocês conosco hoje. Primeiro, quero agradecer e reconhecer o time no webinar. Temos participantes aqui no Rio de Janeiro, a Mary Satriani, e também da Embaixada em Brasília, Luciana Santos e Natália Lucena. Obrigado a todas. Organizamos esse encontro para explicar os regulamentos do nosso edital de projetos em 2020. O consulado sempre trabalha com parceiros locais para fazer nossos programas. Esses parceiros são integrais para nossa missão e sempre queremos dar a bem-vindo a novos parceiros como vocês. Nossos projetos cada ano fortalecem os laços entre o povo do Brasil e os Estados Unidos. Vamos estar muito felizes por receber suas respostas para projetos. Neste ano, 2020, estamos pedindo projetos em 5 áreas: segurança de cidadãos, crescimento econômico, valores democráticos, aprendizagem e ensino de inglês, e inovação e empreendedorismo. A intenção desse webinar é para explicar e esclarecer o processo de submeter as propostas e responder às dúvidas sobre o processo. Infelizmente, dentro desse evento, não podemos responder às suas perguntas específicas sobre suas propostas. Esse webinar é sobre o processo e de solicitar só. Mas estamos disponíveis para responder por e-mail em grantsreal@state.gov. Lembre também que o prazo de mandar propostas é até o dia 29 de maio e este edital sobre estamos falando hoje é só para os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. São estes 3 estados que são partes do região consular do Consulado Americano aqui no Rio de Janeiro. Então, vou dar a palavra a Mary Satriani, especialista em grants do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Então, a gente vai começar falando da elegibilidade, que são as pessoas que podem e quem não pode aplicar no nosso edital de projetos. Então, quem pode aplicar são indivíduos, né, as pessoas físicas. Então, qualquer indivíduo, qualquer pessoa física pode participar do nosso edital de projetos. As organizações da sociedade civil, think tanks, as organizações não governamentais, instituições acadêmicas, órgãos do governo local, municipal, estadual e federal também podem aplicar, desde que essas instituições, esses órgãos do governo, tenham autorização para receber dinheiro de outros governos, no caso do governo americano. Tá? Para nós não há nenhum problema, agora cada órgão que queira aplicar tem que ver se tem autorização para receber dinheiro de outros governos. Quem não pode aplicar, a gente não recebe propostas ou não considera propostas recebidas de organizações com fins lucrativos. Tá? Este Annual Program Statement está aberto para participantes dos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia, conforme o Kevin já adiantou. Critérios de avaliação. Então, aqui a gente tentou delimitar alguns aspectos que são importantes e que devem estar contidos numa boa proposta. Então, sua proposta deve conter planos concretos para alcançar e gerenciar os objetivos propostos. Esses objetivos precisam ser realistas, ou seja, eles têm que ser alcançados dentro do cronograma e com o orçamento proposto. Tem que ser projetos que tragam ferramentas para aumentar a capacidade de análise de problemas. Eles têm que trazer um ângulo inovador para solucionar um desafio ou problema, e esses projetos precisam incluir algum aspecto da cultura americana ou seus valores, né? E aí tem alguns itens: voluntariado, inovação, empreendedorismo, tá? Todos os itens a gente descreveu aí.
Todas as propostas deverão ser enviadas em inglês, então é importante, todos os documentos que vocês precisam preencher estarão em inglês. A gente preparou alguns slides para ajudar vocês com instruções em português de como preencher, a gente vai ver mais adiante, porém, eles têm que ser preenchidos em inglês, tá? Acompanhados dos respectivos formulários. Então, alguns exemplos de atividades que poderão ser contempladas. Nós detalhamos bem para vocês, não precisem se preocupar se não conseguirem, não precisa anotar, a gente vai disponibilizar, a gente está gravando, vai disponibilizar esses slides para vocês logo após a apresentação, tá? A gente, para não se alongar muito, eu não vou ter que ficar passando um por um, mas vocês vão ter isso nos slides depois, tá? Tem exemplos de atividades que poderão ser contempladas e exemplos de atividades que não serão contempladas. Dentre eles, a gente sempre gosta de salientar que a gente não financia projetos de assistência social, tá? E aí tá, inclusive, o primeiro item aí da nossa lista. Então, projetos de assistência social, projetos que já tenham sido iniciados com outros recursos, projetos de natureza política, cunho partidário, apoio a campanhas políticas também não são financiados. Viagens internacionais não, a menos que seja muito bem justificado dentro do seu projeto. Tá? Via de regra, a gente não financia viagens internacionais. Se o seu projeto, você conseguir mostrar que realmente há essa necessidade, sim, mas via de regra não financiamos viagens internacionais. Intercâmbios com outros países que não sejam os Estados Unidos também não, né? Como a gente já falou, a questão de atividades, partidos políticos. Construção, a gente não financia, com raríssimas exceções, a gente não financia, né, construção, e projetos que apoiam atividades religiosas específicas também não são financiadas por nós. Então, com relação aos valores, né, a gente teve um primeiro ciclo que encerrou em abril. Esse segundo ciclo ele vai até 29 de maio e os projetos eles variam do valor mínimo de 5 mil até o valor máximo de 20 mil dólares. Tá? Então, você apresenta seus projetos, nós nos reservamos o direito de conversar com você, se o teu projeto for um dos escolhidos, e a gente conversar a respeito do valor. Tá? Então, pode oscilar um pouco, mas a gente criou aí um teto mínimo e máximo de 5 mil dólares a 20 mil dólares. Então, o próximo ciclo é dia 29 de maio, então a gente tem aí uma boa antecedência, a gente está fazendo esse webinar para poder ajudar, caso você tenha alguma dúvida com algum dos formulários, com preenchimento da proposta. Como eu já falei, esses slides, né, os slides com a apresentação, eles serão disponibilizados logo após o webinar, e também tem um e-mail que vocês podem utilizar para tirar dúvidas com relação ao teu pacote de application. Agora, então, eu passo a palavra às minhas colegas lá na Embaixada, Luciana Santos e Natália Lucena, que vão dar continuidade. Bom dia, meu nome é Luciana, eu trabalho aqui na Embaixada Americana em Brasília já há quase 20 anos e sempre nessa área de grants. Então, a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre proposta, orçamento, e a gente vai respondendo as perguntas que forem aparecendo. Então, a proposta de vocês, elas vão precisar ser escrita em inglês, e a gente sabe que isso, às vezes, é alguma dificuldade. Se a sua proposta for selecionada, num segundo momento, custo com tradução vai ser um custo que vocês vão poder cobrar, pedir reembolso, né? A gente pede que vocês deixem bem claro o nome do projeto, quem vai trabalhar no projeto, por que essas pessoas foram selecionadas, qual a expertise que essas pessoas têm para estar trabalhando nesse projeto. A gente também pede que vocês contem um pouquinho da história da instituição de vocês. Então, vocês vão identificar, vocês vão falar a história da instituição, vocês vão identificar o problema que vocês estão tentando solucionar, como vocês vão solucionar, e o porquê vocês querem solucionar esse problema, né? Pode passar, Meire, por favor? É isso.
Tá? Então, na apresentação que vocês vão receber, está escrito exatamente o que cada sessão precisa conter. Eu acho que uma das mais importantes vai ser a parte de descrever o objetivo. Como a Meire explicou, é muito importante que na hora que vocês estejam escrevendo o projeto de vocês, que tenha um link com a cultura americana e, mais precisamente, com um dos objetivos da missão dos Estados Unidos do Brasil. Esse documento, existe uma versão para ser disponibilizada para vocês, e nesse documento ele explica o que a gente está querendo atingir de objetivo naquele ano. Então, a gente vai ter promoção, né, eu estou com as palavras em inglês, questão de segurança, questão de economia, questão de educação, e aí, assim, é muito importante que o projeto de vocês venha linkado com esses objetivos. Os projetos que esse objetivo não for claramente explícito, não for explícito, geralmente eles não são aceitos, e a gente precisa dessa conexão, porque é um jeito que a gente tem de explicar para Washington o porquê que a gente está investindo dinheiro do governo americano nesses projetos, tá? Uma outra coisa que a gente pede para vocês colocarem é o cronograma. Os projetos, né, do edital, estava dando uma olhada, eles podem ser, geralmente, de 1 ano, mas pode ter um tempinho maior. Então, assim, vocês vão falar para a gente quanto tempo vocês precisam do projeto. Quanto tempo vocês vão implementar o projeto, tá? A questão dos objetivos, né, de novo, linkado com os objetivos da missão dos Estados Unidos no Brasil e seguindo essa metodologia SMART. Eu acho que muita gente já conhece, que é a questão de ser específico. Então, vou fazer um projeto, quero trabalhar com alunos, mas assim, quais alunos? Então, tentar especificar idade, o grupo que você quer atingir. Uma coisa também que seja mensurável. Não adianta vocês mandarem para a gente um projeto, eu quero, sei lá, trabalhar com alunos, todos os alunos do Rio de Janeiro, porque a gente sabe, o mensurável e o achievable acaba vindo juntos. Me perdi um pouquinho, desculpa. Mensurável, alcançável, relevante, temporal. Então, o mensurável e o alcançável, eles vão estar mais ou menos juntos. Não adianta você fazer um projeto que você não vai conseguir medir e falar se o seu projeto teve sucesso ou não. Quem vai determinar o fator de sucesso para o seu projeto vão ser vocês, né? Você vai falar para a gente, sucesso no meu projeto é, sei lá, que 20 alunos da escola pública saiam do nível de inglês 1A e passem para o 2B. A gente vai respeitar o que você fala, o que você determine como sucesso. Só que isso precisa vir escrito e determinado na proposta de vocês, para que a gente possa, na hora de avaliar o projeto, o resultado do projeto, a gente possa saber o que é sucesso desde o começo, tá? Que tenha relevância e que tenha um time frame, né? Que tem um período determinado para que ele seja cumprido. Não adianta a gente falar que vai trabalhar com todos os alunos do Rio de Janeiro, por exemplo, sem determinar dentro de 1 ano, dentro de 5 anos, dentro de 10 anos. A gente precisa que vocês determinem um período de tempo. Tá? Pode passar mais uma, Meire. E aí, se tiver pergunta, gente, se estiver falando muito rápido, vai falando que a gente responde, tá? Porque é muita coisa num período pequeno. Sobre o orçamento do grant. Então, todos os custos eles vão estar listados em dólar, né? A gente precisa que esteja em dólar, porque vai ser a moeda oficial do projeto, apesar de vocês receberem o pagamento em real, tá? Todos os custos, eles precisam ser alocáveis, permitidos, e em vez de justificáveis, eu diria compatível com o mercado ou razoáveis. Então, o que é alocáveis? Eles precisam estar relacionados ao projeto. Então, se o meu projeto é para dar aulas de inglês, não tem nada a ver eu pedir para comprar um carro, né? Permitidos, nesse link 200 CFR 200 Subpart E, tem uma lista de coisas que o governo americano paga. Lá ele fala, esse custo é autorizado, esse custo não é autorizado. 2 coisas que eu já falo para vocês de cara, que a gente não paga nunca. Bebida alcoólica, não tem justificativa para a gente, questão de bebida alcoólica, e também flores, né?
Outros custos, a gente dá uma olhada e a gente vai analisar, mas, de novo, ele tem que ser alocável, razoável e permitido. Então, na hora de justificar, precisa realmente falar por que aquele custo é importante para o programa. Vocês também vão precisar, na hora de mandar a proposta, falar o preço unitário, a quantidade e o valor total, uma tabelinha de Excel ali, rapidinho, a gente fala e resolve isso, tá? Os nossos custos, eles são divididos nessas 8 categorias que vocês estão vendo aí na tela. Salários e benefícios, vocês só vão usar esses custos se vocês forem contratar efetivamente uma pessoa para trabalhar na instituição de vocês. Então, assim, preciso contratar um professor novo, ele vai fazer parte do quadro de funcionários da minha instituição. Esse custo entra dentro de salários e benefícios. Agora, se vocês forem contratar uma pessoa como terceirizado, vou pagar só como terceirizado, ele vai entrar na parte de contratos, tá? Como a Meire falou, construção, a gente raramente paga, são raríssimos casos, e são casos que, quando são autorizados, exige planejamento com arquiteto, com engenheiro, a gente precisa mandar para Washington para aprovação, então é um custo que a gente tem uma tendência muito grande a desautorizar desde o começo, porque demora e quase nunca é aprovado, tá? Questão de equipamentos e suprimentos. Para o governo americano, equipamento, só vai ser equipamento, o bem que tiver um valor unitário acima de $5.000, tá? E sempre que for ter um equipamento, necessariamente precisa ter um planejamento do que vai ser feito com aquele bem depois do projeto. Vocês podem ficar para vocês, podem doar para uma terceira instituição, isso vai ser uma coisa que, quando o projeto for aprovado, vocês vão trabalhar com o escritório do Rio de Janeiro e eles vão falar para você o que vai ser feito com aquele bem. Fora isso, é sempre suprimento, sempre supplies. Então, eu preciso comprar 5 iPads. O valor do iPad unitário é $1.000. Então, ele entra como supplies. Nesse caso, não precisa ter esse plano de disposição do que você vai fazer com esse bem quando acabar o seu projeto, tá? Uma outra coisa, assim, viagens internacionais. A gente raramente paga quando é uma viagem para bem pessoal. Então, se eu mandar uma proposta e falar assim, nossa, sou apaixonada pelos Estados Unidos, tenho vontade de viajar, por favor, me dá um patrocínio para eu poder ir conhecer os Estados Unidos. A gente vai falar não. Mas também tem horas que vocês vão mandar um projeto que envolve mandar um professor da sua universidade, uma pessoa da sua instituição para os Estados Unidos, ou trazer alguém dos Estados Unidos para cá, para dar uma palestra, para dar um curso, para o que quer que seja. Nesse caso, sempre que tiver uma viagem para ou dos Estados Unidos, necessariamente as passagens aéreas precisam ser compradas com uma empresa americana. A TAM pode estar oferecendo o bilhete a $5 e a American Airlines a $5.000. Necessariamente vocês vão ter que gastar o dinheiro com a empresa americana. Então, na hora de fazer o orçamento, eu já sugiro, se for o caso da passagem aérea fazer parte do projeto de vocês, eu já sugiro procurar com uma empresa americana, tá? Questão de taxa de câmbio também, que é uma pergunta que a gente recebe bastante. A taxa de câmbio, a gente vai usar a taxa de câmbio oficial da embaixada. Então, vocês vão mandar uma proposta para a gente já em dólar, né? E na hora que a gente fizer o acordo de patrocínio, a gente vai honrar o valor que vocês colocaram, mas na hora de fazer o pagamento vai ser a nossa taxa interna. E a gente vai disponibilizar para vocês qual taxa a gente usou, tá? Vocês vão receber um documentinho falando que, olha, o seu pagamento foi processado, a gente está pagando, você está pagando, sei lá, $10.000 e a gente usou a taxa de R$5, então, para esse projeto. É importante guardar essa taxa, porque na hora de fazer a prestação das contas, vocês vão receber vocês vão usar essa mesma taxa, para não ter questões de perda, né? E se por um acaso acontecer, não sei, né, assim, tá tudo muito incerto, de acontecer dos dólares subir mais, que como brasileiro eu espero que não suba, e a gente perceber que vocês estão tendo algum prejuízo, é só vocês entrarem em contato com a embaixada,
desculpa, com o consulado no Rio, que a gente pode consertar isso. A gente vai fazer um ajuste de verba para poder a empresa de vocês não terem prejuízo. Uma coisa que eu gosto de deixar sempre muito claro é que na hora que a gente trabalha com vocês, o governo americano não vai pedir para vocês fazerem nada de graça. Então, se acontecer de alguma vez a gente estiver trabalhando com vocês e falar, olha, sei lá, Akbel, né, que eu vi que está no call, a gente precisa que vocês façam isso, vocês podem falar, faço ou não faço, mas vai gerar um custo. Assim, o governo americano quer sempre que os parceiros, que eles estejam realizados trabalhando com a gente, que saiba que trabalhar com a gente não tem nenhum ônus. Tá? Acho que pode passar para outra, por enquanto. Ah, já passou, desculpa. Uma coisa que a gente está dando muito peso hoje em dia nas propostas que a gente recebe aqui no governo é a questão de monitoramento e avaliação. Então, na hora que você for determinar os seus objetivos, né, seguindo a metodologia SMART, a gente já pede para você desenvolver quais indicadores você vai usar na sua proposta. Porque fica mais fácil se você identificar desde o começo, né? Assim, se você, na hora que está desenhando o projeto, assim, olha, sucesso para mim vai ser o indicador que eu vou usar, o número de alunos que completaram o curso com média acima de 85, já fica mais fácil de você começar a juntar os dados que a gente precisa. E a gente vai pedir na proposta, de novo, que vocês ponham quais são esses indicadores que vocês estão selecionando. Isso é uma coisa que está tendo muito peso para a gente. E as propostas que estão vindo sem essa parte de monitoramento e avaliação, elas não estão, geralmente, elas não estão sendo aceitas, tá? A parte, vocês podem, dentro do planejamento de vocês, na hora que vocês estiverem desenvolvendo a proposta, vocês podem botar um curso para desenvolver, destinado a monitoramento e avaliação. A gente sabe que tem curso fazer pesquisa, a gente sabe que provavelmente você vai ter que dedicar um funcionário que gaste umas 2, 3 horas ou até mais, coletando e analisando aqueles dados. Então, isso é um custo que a gente concorda e reembolsa vocês desde que seja incluído na proposta. E a gente também entende que, às vezes, a instituição não tem capacidade de fazer isso internamente. Se esse for o caso da sua instituição, não tem problema algum você terceirizar esse serviço. De novo, o que precisa ser feito é que esse valor seja incluído na proposta de vocês. Essa é uma parte que eu, pessoalmente, vou pedir para vocês darem muita atenção, porque trabalhando nessa área financeira é uma coisa que a gente está sendo muito cobrada do nosso escritório em Washington. Então, acho que é uma parte que vale a pena dedicar um tempinho a mais na hora de desenvolver a proposta, tá? Sobre relatórios. Vocês, dependendo do projeto, vocês vão ser requisitados a mandarem um ou mais relatórios. E nesse relatório, a gente precisa que seja escrito tudo. Eu gosto de explicar que a gente não quer ouvir só as coisas boas. Então, às vezes, deu problema porque a embaixada demorou um pouquinho fazer o repasse de verba, ou deu problema porque os alunos começaram a desistir do curso e não completaram o curso. Qualquer tipo de problema. A gente pede que vocês coloquem eles nos relatórios, porque é como a embaixada tem, é o jeito que a gente tem de aprender o que está dando errado nos projetos, para a gente poder achar um jeito de prevenir. Às vezes, a gente trabalhando com parceiros, principalmente parceiros novos, eu vejo que as pessoas ficam um pouquinho com medo, não vou ligar para a embaixada, porque para avisar que está com problema, e quando a gente descobre, o problema já está um pouquinho adiantado. Geralmente, quando vocês avisam para a gente no começo, está tendo um problema, a gente consegue resolver esses problemas juntos. A gente tem alguns conhecimentos, tem alguns regulamentos que deixam a gente resolver esses problemas. Então, é muito importante que o tempo inteiro, que nos relatórios, seja avisado. O que tem de bom, sim, a gente quer saber o que foi sucesso, ou às vezes você também pediu para fazer, sei lá, olha, quis dar aula nesse bairro e o meu projeto não deu certo.
o seu projeto não dá certo, não quer dizer que você não vai trabalhar mais com o governo americano. O seu projeto não dá certo, quer dizer, vamos juntos descobrir aonde deu errado, vamos aprender e no próximo projeto a gente vai pegar tudo isso que a gente aprendeu e vai implementar no projeto futuro, tá? Os relatórios também são feitos em inglês, dependendo do tipo de acordo de patrocínio que vocês vão receber. A gente tem relatórios programáticos e relatórios financeiros. Os relatórios financeiros, o relatório financeiro, na verdade, eu já vou responder essa pergunta, Sandra, só um instantinho. O relatório financeiro, hoje em dia, ele é um formulário do governo americano. Vocês não precisam apresentar as notas fiscais, vocês não precisam mandar as notas fiscais para a gente. Isso não quer dizer que você não precisa guardar as notas fiscais. O que acontece? Eu tenho, como governo americano, eu tenho o direito de falar, Alessandra, eu quero ir aí na sua instituição, me mostra as notas fiscais, quero saber se está tudo certo com o projeto. A gente não vai fazer isso de surpresa, a gente vai avisar para vocês, a gente vai trabalhar com vocês, mas vocês precisam guardar todas essas notas fiscais por 3 anos após o fim do projeto, mesmo não tendo que mandar para a gente, tá? Sim, cadê, Sandra? Cursos administrativos são permitidos, sim, só que eles entram num tipo de cálculo um pouquinho diferente. Não é 10% em cima de toda a categoria, tem algumas categorias que têm alguns limites, mas sim, eles são permitidos, tá? Sobre relatórios. Tá. Uma outra coisa que é muito importante para a gente, e outro ponto que eu vejo que às vezes as pessoas ficam um pouquinho assim de falar com a embaixada, é a questão da avaliação de risco. Na hora de vocês forem mandar a proposta, a gente vai pedir para vocês fazerem uma avaliação de risco. A avaliação de risco nada mais é do que vocês identificarem possíveis riscos, fazer um plano de mitigação e falar qual é o impacto que vai ter no seu projeto. Se isso acontecer, vai atrapalhar meu projeto? Não, vai atrapalhar pouquinho, vai atrapalhar muito, não vai ter um impacto médio. A gente, às vezes, recebe umas propostas aqui que fala assim, o meu projeto é 0 risco. Não existe projeto 0 risco. Começou a fazer o projeto, tem risco do projeto não dar certo. O fato do seu projeto ter muito risco não quer dizer que a sua proposta não vai ser aceita. O fato de você estar identificando todos os riscos, de você estar falando upfront, né, falando logo de cara, pode dar errado aqui, só quer dizer que você está melhor preparado para se acontecer, caso aconteça alguma coisa dessas. Então, assim, o que pode acontecer se o seu projeto tiver um risco mais alto, em vez de 1 relatório, a gente pedir 3. A gente ter um contato mais perto com você. Mas isso não quer dizer que você não vai receber o dinheiro. Então, na hora de fazer essa parte de avaliação de risco, é muito importante também que vocês nos digam tudo que pode dar errado. Assim, o que tem que ficar muito claro é que isso é uma parceria, né? Eu não vi aqui na apresentação, mas a gente tem como corrigir esses projetos. Então, o que a gente chama de amendment, né? Quando começou a acontecer alguma coisa, a gente tem como fazer uma correção do projeto. Tá? Eu acho que a minha parte era essa, eu acho que agora o resto é da Nath, e se for tendo mais pergunta, no final a gente responde. Espero que tenha dado para entender, eu sei que eu falo meio rápido, mas é isso. Nath, você. Vamos lá, gente. Eu sou a Natália, eu trabalho com a Luciana aqui na Embaixada em Brasília há quase 4 anos, também nessa área de grants. O que eu vou falar agora é uma parte um pouquinho mais burocrática, mas que não é nada complicado. Para receber um grant, um acordo de patrocínio do governo americano, a instituição precisa ter um registro, um cadastro que a gente chama de SAM.gov, o SAM.gov Registration. E para fazer isso, o primeiro passo que a instituição tem que fazer é obter um número DUNS, que é o DUNS Number, por meio desse site. Então, a instituição primeiro pode checar se já tem um registro no SAM.gov,
E se não tiver, checa se já tem um número DANS e o NCAGE, que eu vou falar logo em seguida. E se não tiver nada, começa justamente aplicando para obter esse número de 9 dígitos, que é totalmente gratuito. Entrando nesse site, vocês vão colocar os dados, né, da instituição, e para justamente obter esse número. Aí vocês vão ter que colocar dados como a razão social, o endereço, e-mail, telefones, enfim, esses dados particulares da instituição de vocês. Lembrando que em todos eles, a instituição vai ser chamada de entity. Então, sempre que se referir a entity, vai estar se referindo à instituição de vocês. Então, vocês vão aplicar para receber esse número DANS, e como já está aí na própria apresentação, pode ser que leve até 5 dias úteis, e relembrando novamente que é sem custo. O que a gente sugere é que também, quando vocês fizerem isso, tirem um print da tela, copiem as informações, para que vocês tenham exatamente os dados que vocês colocaram. O nome com letras maiúsculas ou minúsculas, para vocês saberem como vocês cadastraram a instituição de vocês, porque logo em seguida eu vou explicar a importância de ter isso. E caso tenha algum problema, tem esse contato, que é o Thiago Siqueira, que tem o número dele e o e-mail. Em seguida, após terem obtido o DANS, e está tudo certinho com o DANS, Meire, você pode passar, por favor? Vocês vão obter um outro cadastro, que é para as instituições internacionais, que é o NCAGE. O NCAGE, ele também é uma sequência, né, de números misturados com letras, e ele é obtido nesse site que está aí. Então, a instituição vai entrar nesse site e vai cadastrar. Aí agora vem a importância de ter dado um print lá quando vocês fizeram o DANS. Porque aqui, na hora de cadastrar, obter o NCAGE, vocês vão ter que colocar as mesmas informações. Razão social, telefone, endereço, bairro, estado, cidade, todas essas informações. Número de telefone, e-mail, enfim, tudo. E há uma coisa que é extremamente importante, e esse sistema é muito sensível, todos eles, é que as informações têm que estar iguais. Então, vamos supor que você colocou o nome da sua instituição todo em letras maiúsculas. Então, aqui você também vai colocar todo em letras maiúsculas. Vamos supor que entre a primeira palavra e a segunda você colocou 2 espaços, então há 2 espaçamentos. Lá no DANS você colocou 2 espaçamentos, aqui você também vai ter que colocar 2 espaçamentos, bem como lá depois no próximo passo. Então, essa é a importância de dar o print, e sempre na hora de fazer, melhor ainda, é copiar, colar, Ctrl+C, Ctrl+V, seja Ctrl+C, Ctrl+V com teclado, seja copiar e colar com o mouse, para que a informação esteja igual. Lembrando novamente, o sistema é muito sensível. E esse, bem como o cadastro do DANS, é também de graça. Então, não tem custo. Porque o que pode acontecer é que algumas instituições comecem a entrar em contato com vocês querendo cobrá-las. Então, a gente já ressalta que essas instituições não são do governo americano, porque o governo americano não cobra para fazer nenhum desses registros. Eles são totalmente sem custos. E, mais uma vez, aqui tem um contato. Aquele do Thiago era o contato do DANS. Aqui é o contato da Cristiane Esteves, do NCAGE. Depois que vocês obtiveram o DANS, obtiveram o NCAGE, se possível, façam uma checagem se estão de fato registrados e se estão com os dados exatamente iguais. Lembrando que tem que estar exatamente igual. E que a instituição obtém DANS e NCAGE uma só vez. Se a instituição já tem DANS ou já tem NCAGE, não tem de obter um novo número. Aquele número é o que a instituição vai usar para todos os acordos de patrocínio. O que a instituição pode fazer é, por exemplo, atualizar endereço, caso precise. Não tem que fazer um novo registro, nem no DANS, nem no NCAGE. Bem, vamos lá, continuando. Obtendo o DANS, obtendo o NCAGE, checou que está tudo igualzinho e que está tudo beleza, vocês vão para o terceiro passo, que é realmente o que a gente vai precisar, que é o registro no SAM.gov. E como vai se iniciar? Vocês vão nesse site, SAM.gov, e inclusive nesse site, SAM.gov, que é acessível a todos, tem um dos itens dele, é o Help. Lá no Help tem vários arquivos,
que eles são os RINs para instituições internacionais. Aí vai ter, por exemplo, um Quick Start Guide for International Registrants, e lá tem todos os passos, não só os passos do STEM.gov, mas também eles auxiliam um pouquinho como vocês vão ter que fazer no DANS e no NCAGE. Então, vamos lá, continuando. Continuando aqui no SAM. Lá no SAM, vocês primeiro vão entrar e vão criar, para quem não tenha, vão criar uma conta de usuário. Uma outra dica extremamente importante: use um e-mail da instituição, não use um e-mail pessoal. Porque, enfim, vai que acontece da pessoa que usou o e-mail pessoal dela saia da instituição e precisa desse endereço, não agora, porque vai ser provavelmente o primeiro registro, mas precise disso para uma renovação, porque isso tem que ser renovado anualmente. Precisa dessa renovação e você perdeu aquele e-mail da pessoa porque a pessoa saiu da sua instituição, qualquer motivo que seja. Então, use um e-mail institucional, contato, marketing, enfim, que seja de acesso múltiplo, que várias pessoas tenham acesso. Então, você cria essa conta de usuário no SAM.gov, e após a instituição. Muitas pessoas criam essa conta de usuário e acham que já está feito. Não, você criou a conta de usuário e depois vocês podem até usar justamente o Quick Start Guide que eu falei para começar esse registro. Criou a conta do usuário, aí vocês vão lá e vão procurar justamente lá no SAM.gov, na página dele, o campo que vai dizer Entity Registration, Register New Entity. Aí vocês vão registrar a nova instituição, a entidade de vocês, e eles vão perguntar que tipo de entidade, um business, uma organization, eles vão perguntar o motivo do cadastro, aí tem a questão de você estar cadastrando para receber contratos, ou a situação da maioria de vocês, que é a cadastração de I only want to apply for federal assistance, que é eu quero me aplicar para receber, por exemplo, grants, que é isso, e vão vir depois várias outras informações que vocês vão ter que colocar. Vão ter business information, as informações de vocês, e aqui novamente vai pedir endereço, telefone e tudo. E novamente a importância de ter copiado lá do DANS e do NCAGE estarem exatamente iguais, é que aqui eles também vão ter que estar exatamente iguais. Teve espaçamento duplo, teve letra em caixa alta, teve letra em minúsculas, coloquem exatamente igual, porque o sistema é muito sensível. E, enfim, ele vai passando em várias etapas. Basta que vocês preencham apenas os itens obrigatórios, que vêm marcados com asterisco em vermelho, e eles vão passando. Colocou esses dados da instituição, vão pedir o número do NCAGE, ou a combinação do código, né, de números e letras do NCAGE, o DANS, informações gerais. O que vão pedir também é informações financeiras. E vocês não precisam se preocupar com isso, aqui e agora. Porque quem for selecionado vai preencher um outro documento com as informações bancárias da instituição. Aqui vocês podem pular essa parte. Ela é para instituições baseadas nos Estados Unidos. E também vai pedir pontos de contato. Então vocês vão colocando todas essas informações. Além disso, tem um outro passo que é para validar o STEM.gov, que é fazer uma notarized letter. Ela não precisa ser registrada em cartório. E nesse site, fsd.gov, tem os templates. Para as organizações que têm contas no Brasil, que eu acredito que seja a maioria, é o template 3. E nesse template vocês vão colocar a pessoa que assina, o responsável legal pela instituição, vai autenticar que ele é responsável por aquele registro, que ele realmente está fazendo aquele cadastro. E vocês vão fazer o upload também nesse site. Vocês vão abrir um ticket lá. Lá vocês abrem um ticket, como se fosse um helpdesk, e fazem esse upload. Mais uma vez, eu vou relembrar a importância de cadastrou no DANS, tira uma cópia da tela para que vocês tenham aqueles dados, porque depois no NCAGE e no STEM.gov os dados têm que estar exatamente iguais. Outra coisa extremamente importante, os 3 sistemas são sem custo. Então, nenhum desses registros tem custo. Obter a carta e mandar também para o FSD também é sem custo. E caso a instituição de vocês já tenha esse registro no STEM.gov, o que precisa ser feito é que o registro precisa estar ativo
e ele precisa ser renovado anualmente. O processo de renovação é igual? Não, o processo de renovação vocês já vão ter DAN, já vão ter NCAID, vão entrar no SEM.gov e fazer um update do registro de vocês. Agora vamos falar de pagamentos. Bem, como a Lu já adiantou, os pagamentos, mesmo o orçamento de vocês sendo feito em dólares, os pagamentos são feitos em reais e na taxa da embaixada do dia do pagamento, taxa essa que a gente informa para vocês, o que a Lu já falou, vocês vão receber um e-mail com valor em dólares, valor em reais que vocês estão recebendo, equivalente àquele valor em dólares que vocês pediram. Enfim, vamos lá agora um pouquinho também da burocracia do pagamento. Os pagamentos serão realizados sempre pelo menos em 2 parcelas. O comum é que seja uma no início do programa e uma depois que acabou o seu programa, a critério de reembolso. Essa do início, a gente vai chamar de adiantamento e pode ser que vocês recebam depois da data já de início do projeto, que é bem comum que vocês recebam um pouquinho depois da data de início do projeto, apesar dela ser um adiantamento. E para vocês receberem esse pagamento, vocês vão ter que ter assinado o documento do grant que vocês vão receber do consulado ou da embaixada, e vocês vão preencher um formulário, que é esse SF-270, que está disponível no grant.gov, uma edição fácil, depois da questão de estudo do projeto. Preencheu, assinou o grant, preencheu o SF-270, encaminhou para o consulado, para a embaixada, a gente vai dar andamento à revisão desses documentos. Se não estiverem corretos, a gente vai informar vocês, não estar correto, nisso, se vocês tiverem alguma dúvida, mas por que é tal valor em tal campo, como é tal campo, a gente vai tirar todas essas dúvidas, além de que, quando a gente for pedir para vocês preencherem, a gente vai ter mandado já instruções especificadas para esse formulário. Então, bem, vocês mandaram o formulário, a gente vai processar o pagamento em reais, e lembrando que pode levar até 15 dias úteis, considerando feriados americanos, federais e brasileiros, para que processemos o pagamento de vocês e vai cair na conta da instituição que vocês vão ter cadastrado direto com a gente e não cadastrar lá no SEM.gov. Lembrem-se disso, cadastrar lá no SEM.gov só a instituição baseada nos Estados Unidos e com conta americana. O que pode acontecer também é que hajam pagamentos intermediários. Se houver pagamentos intermediários, eles vão estar escritos tudo no contrato de vocês. A gente também dá todo apoio para preencher o formulário, porque é diferente quando você vai preencher para um adiantamento, para um pagamento intermediário e para um pagamento final, e a gente realmente dá todo apoio para vocês que precisar para preencher, contanto que vocês de fato preencham e assinem e nos encaminhem. Como a Lu também já falou, não precisa mandar nota fiscal nem recibo, mas é necessário que vocês guardem eles por esse período de no mínimo 3 anos. Mais uma vez, a taxa de câmbio é aquela do dia do pagamento e a taxa de câmbio da embaixada que a gente pode informar a vocês. Uma outra coisa que é muito importante é a questão do pagamento final. A depender do tipo de instrumento utilizado pela embaixada, é bom frisar que vocês só são reembolsados pelos gastos incorridos no projeto. Além do pagamento das despesas deverem ocorrer naquele período de performance do projeto, vocês, a depender do tipo de instrumento utilizado, vocês só serão reembolsados pelo valor gasto, pelo valor que vocês tiverem colocado nos relatórios. Então, se vocês gastarem menos do que o que tinha sido autorizado, a depender do tipo de instrumento, só será pago o valor gasto mesmo. E a gente também não passa daquele valor autorizado. Isso é até a questão que a Lu já falou de fazer emenda, caso haja alguma intercorrência aí no decorrer. Lu, Meire, vocês têm alguma coisa quanto a DANS, NCAID, SEM, pagamentos? Não, mas eu lembrei só de uma coisa aqui, Nath, a questão dos custos. Vocês só podem gastar com o que tiver autorizado no grant. Eu acho que foi uma coisa bem importante que eu esqueci de falar para vocês. Então, só pode gastar o dinheiro dentro do período que está autorizado e com os custos que estão listados no acordo de patrocínio. E que são previamente autorizados, né, Lu? Exatamente.
Então, agora, nós vamos falar sobre o conjunto de formulários que precisam ser preenchidos para que você possa aplicar e participar, né, do nosso acordo de patrocínio. Então, esses formulários, eles são chamados de SF424. E aí nós temos dois tipos, né, dois conjuntos diferentes. Primeiro, a gente tem o SF424 Family, que é o conjunto de formulários utilizados quando você está concorrendo com a tua empresa, então, quando você está inscrevendo a sua empresa para participar, aí você tem o SF424 Family, que fazem parte dele o SF424, SF424A e SF424B. E o segundo conjunto, chamado de SF424 Individual Family, quando você vai participar enquanto pessoa física, né, enquanto você vai se inscrever para poder participar, mas enquanto pessoa física agora, enquanto indivíduo, e não pessoa jurídica, não organização. Vocês têm aí na tela esse endereço da página onde você consegue baixar e preencher esses formulários para encaminharem para a gente. Então, como a Nath já tinha falado, né, a partir da apresentação dela, a gente começou a falar de uma parte mais burocrática do processo, tem que ter uma certa atenção para poder preencher, mas para isso a gente está disponibilizando para vocês as instruções, e aí a gente já tem, a partir do slide seguinte, as instruções de como preencher cada um deles já em português. Tá? Então, conforme eu falei, não precisa anotar nada, porque a gente vai, logo depois do webinar, a gente vai disponibilizar o link com essa apresentação, você vai ter acesso a todos esses slides, e você precisa preencher, né, todos esses formulários para poderem aplicar até o dia 29 de maio, e tendo alguma dúvida, vocês também vão poder falar com a gente através do e-mail grantsville, que no final a gente mostra novamente, grantsville@state.gov. Tá? Então, não se desesperem, é realmente burocrático, não tem como, uma vez que a gente está trabalhando, né, com o órgão do governo, seja brasileiro, americano, é burocrático, não tem como a gente fugir disso, tá? Mas é uma coisa totalmente viável, tendo problemas, vocês podem falar com a gente, eu vou estar respondendo diretamente aos e-mails de vocês e a gente vai sanando. Tá? Vocês têm, então, o primeiro deles é o SF424 para organizações, ou seja, esse formulário você vai preencher apenas se você estiver aplicando a tua empresa, tá? Então, é o primeiro dos três. Você tem aí a indicação, né, lá no número 1, o tipo, né, o type of submission, você vai marcar application, tá? Que você vai estar aplicando, então esse é o quadro correto a ser selecionado. O type of application, no número 2, né, você vai marcar new, porque é uma nova application, e depois você tem no 3 a date received, que é a data em que você estiver preenchendo e submetendo esse formulário para a gente. Tá? Então, vamos supor que você vai trabalhar nesses formulários e pretende mandar para a gente amanhã. Você vai começar a preencher amanhã, você vai colocar a data de amanhã, tá? E terminar de preencher o restante para poder enviar. O 4 e o 5, você tem lá o Applicant Identifier, e você tem o Federal Entity Identifier e o Federal Award Identifier. Então, aqui você vai inserir a identificação atribuída pelo governo americano ou o número de controle interno que a própria instituição tem. Como, né, a gente está falando do Annual Program Statement e vocês não vão ter esses números, vocês vão deixar essas linhas em branco, tá? Elas não vão ser preenchidas. A mesma coisa com os itens 6 e 7, devem ser deixados em branco. Importante aqui, no 8, onde você tem o Applicant Information, no 8B, você vai colocar, como nós não estamos nos Estados Unidos, né, a tua organização é uma organização brasileira, você vai colocar 9 vezes o dígito 4 no 8B, tá? E no C, você já, como a Nath explicou, você já vai ter aplicado, recebido o teu número de registro DANS, e aqui no 8C é onde você insere essa informação.
tá? O teu número de DUNS, ou seja, o número de DUNS da tua empresa, né? Já que o indivíduo não precisa fazer o registro. O registro DUNS, NCAGE, é só para pessoas jurídicas. No slide seguinte, a gente tem aí a questão do endereço, né? Então, onde você vai colocar o endereço da tua empresa. Depois, vamos ver, que senão a gente vai se alongar muito na apresentação. Vou ver aqui algumas coisas onde vocês podem realmente ter mais problema, porque uma vez que está já em português, já fica bem mais tranquilo de você acompanhar. Fica bem mais tranquilo de você acompanhar. Vamos lá, continuando. Aqui no 9, é importante você atentar para esse detalhe aqui. A gente já colocou a resposta, porque como a gente é non-domestic, porque a gente está fora dos Estados Unidos, então a tua instituição vai ser non-domestic entity. Você vai, na hora que você estiver preenchendo o teu formulário, você vai colocar a letrinha W, tá? Que se refere justamente ao non-domestic, a non-US entity. Tá? No número 10, você vai inserir, no caso, você está aplicando o APS, foi lançado pelo Consulado-Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, então, aqui no campo 10, você vai preencher, né, com US Consulate General em Rio de Janeiro, tá? Está especificando bem, está explicando aí em cima. No número 11, a gente tem o Catalog of Federal Domestic Assistance Number, que é o CFDA. No caso do APS, nós estamos utilizando verba do Public Affairs, né? Então, o código CFDA é o 19.040, que você tem aí em vermelhinho, e o CFDA Title está logo abaixo do 19.040, você vai inserir ali o Public Diplomacy Programs, tá? Então, o CFDA Number 19.040 e o CFDA, né, o CFDA, o Title, é Public Diplomacy Programs. No item 12, você tem o Funding Opportunity Number. Esse número, ele geralmente vem na oportunidade, no edital, né, para o qual você está aplicando. No caso do nosso APS, ele não tem, nós não colocamos um funding number. Então, nesse caso, o 12 vai ficar em branco. Se houvesse um número, você teria esse número lá no edital, como você também tem no edital o CFDA, tá? Se tivesse o Funding Opportunity Number, esse número constaria lá do edital e você colocaria aqui. Como não tem, o 12 vai ficar em branco. O 13 você pode deixar em branco, mesma coisa com o 14. No item 15, você vai colocar um breve resumo do teu projeto. Tá? Você vai fazer um resuminho do projeto que você está apresentando para a gente, e vai colocar aí no 15, tá? A gente fala um breve projeto, mas dá, se você usar 5, acho que até 6 linhas, cabe aí. Como a gente fala de, né, uma breve descrição do teu projeto, dá para você fazer nesse espaço sem problema, ok? Agora, no item 16, aí você tem, quando forem instituições nos Estados Unidos, tá? Você vai ter o Congressional Districts of. No 17, você vai, como a Luciana havia mencionado, a questão da data, do período do teu projeto. E aí a gente sempre aconselha que vocês deem uma margem. Por exemplo, se você sabe que o prazo final para você apresentar o teu projeto é 29 de maio. Então, você vai apresentar, o teu projeto vai ser analisado, vocês vão receber uma resposta, né, se o teu projeto for contemplado, você vai saber em junho e você pretende começar a implementar o teu projeto em julho, por exemplo. E aí você acha, olha, em 4 meses eu consigo colocar o meu projeto em prática. Então, com 4 meses, o meu projeto vai estar encerrado. Aí você tem julho, agosto, setembro, outubro. A gente aconselha para que você não coloque outubro como a data final do teu projeto, porque a gente pode ter algum problema pelo meio do caminho, e aí precisar mexer nessa data e ficar muito apertado. Então, a gente sempre aconselha que vocês coloquem 30 dias em cima dessa data final proposta para o teu projeto.
Tá? Então, aí você tem no 17A a data de início e no 17B a data final. Tá? Não tem problema, esse lembra que é um formulário de application, você vai estar aplicando para concorrer, né, no nosso edital. Se precisar mudar um pouquinho esse período depois, né, uma vez que você, se o teu projeto for um dos selecionados e você receber essa notícia, quiser mexer um pouquinho, né, nesse start e end date, não tem problema, tá? E aí a gente vai conversar, a gente vai estar mais próximos para falar sobre o projeto, vocês vão precisar mandar a documentação toda para a gente, e isso a gente vai ajustando, tá? O importante é que vocês tenham em mente que precisa dar essa margem lá no final, no final estimado para o projeto. O campo 18, ele é reservado ao orçamento, tá? Então, você vai aí usar a estimativa de custos para o teu projeto. Se você pensa apenas em utilizar no teu projeto verba recebida do governo americano, você vai preencher apenas o 18A. Então, vamos supor que o teu projeto seja no valor de $5.000. Então, no campo A, né, que é federal, que é a parte do governo americano, você vai preencher com $5.000. Caso no teu projeto você preveja uma coparticipação, né, que a gente chama de cost share, aí esse valor da tua coparticipação entraria no 18B. Tá? E aí você tem 18C e 18D, se o governo local for investir algum valor, tá? O que acredito não seja o caso, mas se for, você preencheria no 18C, se fosse o governo estadual, né, o D, o local. 18E, se houver alguma outra fonte de financiamento. No F, inserir o valor em dólar, caso haja program income. Então, isso é importante vocês saberem. Por exemplo, se no teu projeto está previsto que você vai ter uma apresentação em um determinado momento, e para essa apresentação você pretende cobrar entrada. Eu vou ter um ingresso no valor X, as pessoas que forem assistir a essa apresentação vão pagar a entrada. Esse valor que você estiver estimando receber vai entrar nesse campo 18F de Program Income. E esse valor, ele vai ter que ser devolvido, o valor que você ganhar com Program Income, ele terá que ser devolvido ou suprimido do valor que você vai receber do governo americano ao final. Tá? Então, essa parte é para isso. Não é comum, aqui no Rio, pelo menos, eu não me recordo de ter tido Program Income, pelo menos nos últimos tempos, mas é importante você saber isso. E o 18G é o total de valores do teu projeto, tá? Se você, como eu dei o exemplo, né, se o teu projeto for no valor de $5.000 e for esse o único valor do projeto, você não pretende ter coparticipação, envolver outras verbas dentro desse projeto, então o valor final, lá o 18G, vai ser de $5.000. No 19, você vai marcar sempre o item C, tá? Programs not covered, então é esse o item que você vai marcar no campo 19. Passando então para o slide seguinte, você vai marcar no, 20, marca no. No 21, né, é o teu aceite, então você vai marcar I agree. E logo em seguida, você tem o Authorized Representative, então é a pessoa da empresa, né, o representante legal, que vai assinar, né, os dados dessa pessoa vão entrar aqui e essa pessoa vai assinar. Tá? Então, você tem aí o prefixo, first name, middle name, né, o primeiro nome, nome do meio, o último nome. O title é o cargo da pessoa, né, dessa pessoa dentro da empresa, número de telefone, fax, hoje em dia a gente, né, não tem, mas caso haja, você tem aí o campo correspondente, vai preencher com o e-mail, a pessoa vai assinar, essa assinatura é obrigatória, conforme a gente colocou aí, e datar. Tá? Então, esse SF424, ele é um pouquinho mais longo, ele precisa ser assinado e datado. E aí a gente
tem já o primeiro dos 3 formulários, né? Lembrando que a gente está falando de uma aplicação para organizações, para empresas. Agora, a gente vai ter o SF424 para indivíduos, que é basicamente a mesma coisa. A diferença é que você não vai ter que colocar os dados da empresa, vez que quem está aplicando é um indivíduo, é uma pessoa física. Tá? Então, aí você tem a mesma coisa lá do 424 para empresas. Informações que você precisar preencher são basicamente as mesmas, com a diferença de que, se você é um indivíduo, você não tem que fazer o registro lá no DUNS, no NCAGE, tá? Então, essa parte não tem, você não vai ter que informar DUNS number, porque você não tem que fazer o registro, né? E você não tem que informar a empresa, porque você está aplicando enquanto pessoa física. Tá? Então, você tem lá, tá bem explicadinho, first name, lá a gente já colocou lá primeiro nome, last name você coloca o teu sobrenome, preenche com telefone, com e-mail, endereço, tá? Então, acaba sendo menor, porque você não tem que fornecer dados sobre a empresa, apenas sobre si próprio. Tá? Começando, então, no próximo slide, você vai marcar US Citizenship No, né, porque você não é um cidadão americano. Em caso de cidadão americano, você marcaria yes, tá? No caso aqui, marca no. Acho que está bem explicadinho, né? Eu fui passo a passo no 424 para organizações, porque aí já ajuda. Se o teu caso for o formulário para indivíduos, você não vai ter problema se prestou atenção lá, e como eu falei, os formulários, os slides, junto com a apresentação, vão ser disponibilizados. Tá? Lá no 7, você vai marcar novamente I agree, é o teu aceite, e, para terminar, você vai assinar e datar o formulário. Passando, então, agora para o segundo, né, do conjunto. O SF424A, ele é utilizado tanto para empresas quanto para pessoas físicas, tá? Então, aqui aí não vai haver diferença. Você vai preencher esse formulário 424A, do jeito que eu estou te mostrando aí, tanto se você for participar enquanto pessoa jurídica, como enquanto pessoa física. Tá? Na coluna, você tem lá na linha 1, coluna A, você tem a indicação de inserir a atividade ou o nome do programa. Tá? E você vai inserir aqui, vai preencher, né, o 1B com aquele CFDA number que eu já havia falado, vocês têm a indicação dele lá no edital, né, do Annual Program Statement. No nosso caso, como a gente está utilizando a verba do Public Affairs, você vai preencher com 19.040, tá? E aí, passando para as linhas, desculpa, as colunas E, F, o G é o total, tá? Você vai preencher aqui, porque você, o quê? É um new application, então você vai ver acima do E, tá? Que você tem New or Revised Budget. A New você preenche aqui, tá? Federal, a gente já viu que é a verba que você vai receber, né, dinheiro proveniente do governo americano. Non-federal é se você tiver dinheiros oriundos de outras fontes. E esse valor, ele vai automaticamente somar na coluna G. Tá? Então, basicamente, você vai preencher o valor, no caso, a gente está trabalhando com um exemplo de $5.000, então, lá na coluna E, você preenche 5.000, e esse valor, ele repete no G. Tá? Se você, ao invés de colocar o nome do programa, você detalhar as atividades, aí você vai precisar preencher 2, talvez 3, 4, tá? Se você colocar o nome do programa, aí você vai preencher somente a linha 1, e os valores naquelas colunas correspondentes que eu já falei. E o restante vai ser preenchido automaticamente. Esse formulário 424A é basicamente o orçamento que você está estimando para o teu projeto. Nesse slide agora, você tem a seção B, que são as categorias do orçamento. E aqui você tem detalhadas cada uma dessas categorias, conforme a Luciana Santos falou lá no início. Tá? Então, se você vai dividir o teu orçamento em categorias e vai preencher na linha correspondente. Então, se você está falando de pessoal, né, se você vai ter pessoas que fazem parte da folha de pagamento da tua empresa, participando do projeto, você vai colocar o valor correspondente na linha referente a pessoal.
Tá? Depois você vai ter benefícios, custos relacionados à viagem, equipamentos, suprimentos, contratos, construção. Ele está aí, conforme a Luciana também falou lá no início, esse é o formulário utilizado no mundo todo. Então, a gente já viu que aqui a gente raramente vai ter verba para construção, mas como faz parte do formulário, e é o mesmo formulário que é preenchido por vocês aqui, é preenchido, né, por um americano lá nos Estados Unidos, então ela existe e a linha está aí, tá? A gente vai, via de regra, deixar essa linha inteira em branco. E lá no final você tem o total, né, onde é feito um somatório automático das despesas que você detalhou nas linhas acima. Na página seguinte, você vai ter aí os valores se repetindo. No campo 13, você tem fundos provenientes do governo americano. E aí você vai colocar o valor total do teu projeto, aí onde você tem total for first year. Tá? O valor, se o formulário tiver o link funcionando direitinho, esse valor vem automático para cá, você nem precisa preencher de novo. Às vezes acontece alguma falha e aí você vai precisar entrar com o valor novamente. Tá? Que é o valor total. A gente, conforme já viu também, nós geralmente fazemos o pagamento em 2 vezes, geralmente são 80-20. Fazemos o pagamento da primeira parcela 80% e a última parcela 20%. Isso também a gente já viu que pode ser conversado, de repente você acha assim, eu vou precisar, para implementar o meu projeto, eu vou precisar de um pouquinho mais, então, ao invés de 80%, eu gostaria de 90%. Tá? Isso é uma coisa que depois a gente conversa, mas de início o que a gente geralmente tem é isso, 80%, né, seria o adiantamento e 20% seria o final, né, o que você recebe depois que você apresentar, como as meninas já detalharam, a questão dos relatórios. Então, aí você apresenta o relatório final, né, do teu programa e você vai fazer o pedido do pagamento final dos 20% remanescentes ou 10%, enfim, conforme for essa segunda parcela. Eu acho que aí também está bem explicadinho, então você tem, no caso de ter mais de uma parcela, você vai ter explicado aí direitinho, e lá... pulei aqui. E aí, lá no final, você tem remarks, caso você tenha algum comentário, ele pode ser deixado em branco, tá? Não é porque você tem remarks que você seja obrigado a colocar algum comentário ali. E aí ficou o 424A, que vai ser usado tanto para quem está aplicando enquanto pessoa jurídica quanto pessoa física. E passamos para o último deles, que é o SF424B, e aí sim nós vamos ter um para organizações, né, para pessoas jurídicas, e o outro para pessoa física. A boa notícia é que aqui, basicamente, você vai colocar nome, assinar, tá, e datar. Tá? Não tem, os outros são um pouquinho mais complexos, porque detalham o orçamento, esse 424B não. Tá? No caso do que a gente está vendo na tela, é o 424B para a empresa, então você vai precisar colocar o nome da instituição. Então, você tem amarelinho lá no lado direito inferior da tela, você tem a assinatura do representante legal da instituição, o cargo que ele ocupa ao lado, né, o title, depois você tem o nome da instituição e a data em que o formulário está sendo submetido. Tá? E aí acabou o 424B para organizações. E esse último slide seria o 424B para indivíduos, que aí, obviamente, não pede o nome da empresa, porque você vai estar aplicando enquanto pessoa física. Então, você aí tem a assinatura, você tem o title ao lado, você tem o nome, o applicant name, você vai colocar o teu nome legível e a data em que o formulário está sendo submetido. Bom, então, com isso, a gente acaba a apresentação. Conforme a gente já, né, frisou algumas vezes, não se assustem, é realmente assim, um pouquinho longo, é um pouquinho burocrático, mas é totalmente viável, a gente trabalha de perto com vocês, aí no caso, né, das pessoas que forem selecionadas, mas nesse decorrer do tempo, enquanto você vai
no processo de application, você tem esse e-mail na tela, grantsville@state.gov. Você vai poder escrever para a gente com quaisquer dúvidas que você tenha no preenchimento desses formulários, e aí nós vamos retornar para vocês com essas respostas. Eu vou responder a pergunta de Gabriel: quantos projetos serão aprovados? Neste momento, acho que estamos pensando em até 3, mas pode ser mais, depende dos projetos e as propostas. Mas existe limite, mas agora estamos pensando em 3 projetos para este ciclo. Kevin, eu acho que essa de co-aplicação é de vocês também. Se pode ser com uma empresa que tem em 2 estados, Rio e Espírito Santo e Santa Catarina. Acho que é uma pergunta difícil, mas pode solicitar, e acho que podemos falar com o consulado lá de Porto Alegre, de Santa Catarina, ou São Paulo, para entender o que podemos fazer. Mas, realmente, você pode solicitar neste processo, mas para o Annual Program Statement, estamos focando só em Rio de Janeiro, Bahia e Espírito Santo, mas caso que recebemos uma solicitação para 2 estados e nunca recebemos esse tipo de projeto antes, vamos falar com o outro consulado para saber se podemos continuar. Kevin, tem uma pergunta da Flávia com relação a instituições públicas relacionadas ao governo federal brasileiro são elegíveis? Sim, desde que esse órgão do governo ele não tenha problema em receber dinheiro proveniente do governo americano. Quanto a nós, não há problema algum. Aí você tem que verificar com o teu departamento se está ok receber dinheiro do governo americano. E normalmente é uma questão da instituição, o departamento do governo, como Mary falou. Pode ser difícil para uma agência do governo federal ou estatual para receber fundos do consulado, mas de nossa parte é possível. Teve uma pergunta sobre proposals para outros estados. Os consulados de São Paulo e Recife vão abrir Annual Program Statement, então é só ficar acompanhando na mesma página, né, saem todos os Annual Program Statements na mesma página, então é só ficar acompanhando que esses 2 consulados eu sei que estão liberando call para proposal logo. Sim, Kevin, a pergunta do Tiago Lopes: quando os resultados da aprovação serão divulgados? Os resultados serão divulgados em junho. Tem uma data, um dia específico, Kevin? Ainda não, mas com o CRISI agora estamos trabalhando para fazer tudo rápido, mas acho que seria durante o mês de junho. E todos os projetos têm que começar este ano fiscal para nós, para dizer, antes de 30 de setembro. Não tem que finalizar tudo antes deste data, mas tem que começar. Daniel, sim, você pode pagar um honorário, a gente tem alguns limites máximos que vai depender do projeto de vocês, mas a verba não pode toda para pagar o seu honorário, né? Mas sim, só uma taxa de coordenação, alguma coisa, é um custo reembolsável. E, Maria Júlia, eu acho que no seu caso, não. Eu acho que tem que ter algum relacionamento com os estados que o Kevin falou. Rio de Janeiro, Bahia e Espírito Santo, né? Vocês, apesar de estar em todo o Brasil, vocês não estão focados nesses 3 estados. Se não temos mais perguntas, vocês podem comunicar com o nosso time em grantsrio@state.gov, e como eu mencionei no caixa do chat, vamos mandar todas as matérias e a apresentação por e-mail, e vocês podem compartilhar com outras pessoas que têm interesse neste programa, e realmente estes materiais
são úteis para todos o processo de grants de toda a missão diplomática dos Estados Unidos no Brasil. A embaixada e todos os consulados usam o mesmo processo. E temos outra pergunta: qual é o ano fiscal para nós? É até o dia 30 de setembro. E, como eu mencionei, todos os projetos têm que começar antes deste data, mas pode continuar no ano que vem, mas é importante para nós que as atividades neste projeto começam durante este ano fiscal. Emerson tem outra pergunta: existe algum critério de escolha por categoria, por exemplo, grant para indivíduos e 2 para organizações? Ainda não. O processo é temos comitê, grupo de funcionários dentro do consulado, que depois de recebemos todas as propostas, este grupo vai revisar todas as propostas, para recomendar projetos para apoio do consulado. É processo. Primeiro, vamos fazer uma revisão técnica para todos os formulários e que o package do grant está completo, e todos que está completo com todos os formulários que Mary explicou. Estes pacotes completos vão seguir para o grupo de revisão, o Grants Committee. E acho que ainda não temos mais perguntas, e acho que vamos fechar agora, mas fique em contato com grantpio@state.gov e vamos mandar todas as matérias para vocês para mais perguntas. Muito obrigado. Para o time do webinar, muito obrigado, Mary, Luciana, Natália, muito obrigado. Desculpa a demora, e muito obrigado e boa sorte para todos.